Oi! Estamos terminando, né? Quase terminando a nossa revisão, né? Vamos embora. A gente estava falando do Decreto-Lei 200, que é considerada a lei orgânica da Administração Pública Federal e que promove, né, essa reforma no seio da administração pública burocrática. E o Programa Nacional de Desburocratização em 79, que também leva aí um caminho rumo à administração gerencial. A gente sabe também que em 79 teve isso, mas que depois da abertura democrática, que foi em 85, né? Que aí quando os militares saíram do poder, a nossa Constituição de 88, que veio ser a Constituição para reformar a Constituição de 67, que era a Constituição autoritária de 67, a do golpe, né? A Constituição de 88, não obstante ela ser considerada uma Constituição cidadã, porque ela permite aí, né, e cria vários instrumentos de participação popular, só que do ponto de vista administrativo, ela é considerada um retrocesso burocrático. Então, a nossa Constituição de 88, ela é considerada um retrocesso burocrático. Por quê? Porque ela coloca práticas na Constituição como se a gente tivesse voltado para a década de 30. E abandona tudo que tinha sido feito com o Decreto-Lei 200 e com o Programa Nacional de Desburocratização. Ou seja, toda a flexibilidade que tinha sido dada, a flexibilidade, da administração indireta é abandonada, tá certo? E se aplica à administração indireta as mesmas regras rígidas da direta. Então, tudo que tinha a autonomia do Poder Executivo de criar, de promover reformas, tudo isso é retirado na Constituição de 88. Ou seja, promovemos um grande retrocesso, tá certo? Então, aquela burocracia, né, que trouxe aquela morosidade, volta, né, em 88, você imagina, né? Quando o mundo todo caminha para um outro momento, em corte de despesa, corte de custo, o mundo todo está mergulhado numa inflação, está mergulhado numa recessão. Em 70, nós vivemos aí uma crise de governabilidade, você sabe disso, que é a crise ligada à crise fiscal, né, na década de 70, no Brasil essa crise fiscal, né, começa na década de 80, né, a crise fiscal começa na década de 80, que gera a tal de crise de governabilidade, tá certo? Ou seja, o descrédito com aquele governo, a legitimidade para governar, que acontece na década de 80, e aí a gente vai até 90, né, tentando aí conter a inflação, a recessão. O mundo promove várias mudanças, inclusive aquele Estado desenvolvimentista, intervencionista, também passa a não existir mais, porque agora a regra é outra. A crise fiscal faz com que a gente corte despesas, faz com que a gente tente aumentar receitas, ou seja, nasce uma nova forma de Estado, chamada de Estado neoliberal, que agora, né, na década de neoliberal, mais ou menos na década de 80, que é o Estado mínimo, que é o Estado que corta despesa, que corta custos. Por quê? Porque o Estado anterior, até 30, tinha se endividado demais, tinha gasto demais, e agora não tinha como pagar essa conta. Então, aí surge essa nova forma de Estado. É quando caem os governos da Grã-Bretanha, assume Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. É quando cai o governo dos Estados Unidos, por questão da crise de legitimidade, e assume Ronald Reagan, né, com a ideia de Estado mínimo, com a ideia de cortar custos e cortar despesas, diminuir o tamanho do Estado, diminuir o número de servidores, tá certo? E aí, esse novo momento do mundo não está igual ao Brasil, porque o Brasil, em 88, né, engessa, né, pelo contrário, né, o Brasil promove o retrocesso burocrático, além de tudo coloca práticas patrimoniais na Constituição, né, como se a gente não estivesse vivendo uma crise, nós estávamos mergulhados numa
forte crise fiscal e uma crise econômica sem precedentes, né? Inflação, né, aí corroendo os salários, né, e corroendo o dinheiro, né, o dinheiro, né, da população, né? A gente viveu aí no governo de Sarney vários planos econômicos cruzados 2, Bresser Verão, tá certo? Na tentativa de tentar conter a sangria inflacionária, em nada, não teve jeito. Foi só no governo de Itamar, né, depois, né, em 1994, que a gente conseguiu, depois de 15 anos, desde a década de 80, 15 anos depois que a gente conseguiu uma certa estabilidade econômica, né, quando ele colocou à frente da equipe dele, né, Fernando Henrique Cardoso, que junto com sua equipe, né, lá no Ministério da Fazenda, né, conseguiu trazer a inflação, conseguiu conter a inflação e conseguiu aí trazer estabilidade para a nossa moeda. E foi isso que fez com que Fernando Henrique Cardoso se elegesse em 1995. E aí, em 1995, a máquina pública, né, totalmente desmantelada, que vinha, né, por conta do governo de Collor, que promoveu um desmantelamento, por conta da crise inflacionária que a gente tinha vivido durante todo esse período, rebaixamento de salário, crise fiscal, né, ele tem que promover uma outra reforma, e agora chamada de reforma ligada à busca da governança pública. Ou seja, não falávamos mais em governabilidade, falávamos agora em capacidade de gestão, que é exatamente o conceito de governança, capacidade de gestão, né? E aí é quando ele lança o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, e nesse plano diretor estão contidas as reformas para implantar uma administração pública gerencial. E aí, a partir de 95, efetivamente, a gente passa a implantar. Mas é só a partir de 98, com a emenda constitucional 19/98, que a gente promove a reforma da administração pública, ou seja, produz lastro legal, lastro constitucional para implantar a administração gerencial, quando a gente coloca, sobretudo lá no artigo 37 caput, o princípio da eficiência. E aí sai criando uma série de mecanismos no artigo 37, que é o artigo da administração pública, né? Uma série de instrumentos que permitem maior descentralização, que eu disse que era a palavrinha para a administração gerencial, e maior flexibilidade, tá certo? Descentralização, flexibilidade, autonomia do gestor, na tentativa não mais de desconfiança, mas agora a gente vai trabalhar a confiança prévia no gestor. E a base disso vai ser o controle. Só que não mais aquela ênfase no controle a priori, como a gente chamava, o controle de processo. Agora nós vamos trabalhar o controle de resultados, nós vamos confiar no administrador, nós vamos dar para ele autonomia e vamos deixar que ele alcance os resultados. E aí nós vamos falar em objetivos, vamos falar em metas, vamos falar em indicadores, vamos falar em gestão voltada para resultados, tá certo? E vamos falar no controle do que a gente chama não mais a priori, mas um controle a posteriori, um controle que vai, né, dar autonomia, flexibilidade, confiança e vai controlar depois, a partir desses objetivos, dessas metas, desses indicadores. E mais, a gente vai dizer que o Estado deixa de ser, porque na administração burocrática, eu vou até botar aqui, ó, na administração burocrática que a gente tinha aqui, o Estado ele atuava como executor direto. Quando você enxergar isso na prova da FGV, você já sabe. Estado executor direto é o Estado até 95. A partir de 95, o Estado passa a atuar com o que a gente chama de parcerias. O Estado passa a atuar com o terceiro setor, tá certo? Ou seja, ele vai buscar voluntários, ele vai buscar privados, né, que aí através das PPPs, né, que aí surgem as leis em 98, 99, em 2000, né, que vão buscar essas parcerias, porque o Estado não vai mais atuar como executor, porque o Estado como executor se endividou demais, e agora o caminho era contrário, era devolver ao mercado que era de mercado, ou seja, atividade econômica, gente, é uma atividade de mercado, e o Estado se concentrar naquelas atividades que são próprias dele.
ou seja, os serviços públicos. Mas veja, mesmo essas atividades, dentro daquilo que ele considera serviço público, tem alguns que ele vai dar para terceiros, ele vai continuar fomentando, mas vai dar para terceiros, tá certo? E aí é quando ele chama o terceiro setor, o setor privado, e aí começa a construir esse novo modelo de gestão chamado de administração pública gerencial, que é o modelo que a gente tem até hoje, que se volta para a qualidade dos serviços, tá certo? Que se volta para a ideia de longo prazo, de planejamento estratégico, ou seja, que se volta para a ideia de missão, de visão, de valores, tá certo? Que é o que a gente tem hoje muito, né, dentro dos TJs, né, por ordem, né, do Conselho Nacional de Justiça, né, que impõe aí uma gestão responsável, uma gestão estratégica, e que a gente tem que conhecer todo esse modelo para a gente entender o que está acontecendo. Falei demais, não foi? Mas a gente tinha que fazer essa revisão, porque agora a gente vai aprofundar nas questões, tá certo? Ou seja, tudo isso foi um panorama, né, dos 3 modelos para você entender, né, o contexto e as palavrinhas do bem, e agora a gente vai continuar acrescentando. Lá no teu bizu, né, que você colocou patrimonial, burocrático e gerencial, colocou as palavrinhas, e quando a gente identificar aquelas palavrinhas, a gente já sabe, né? Estamos falando dessa forma de gestão. Pega aí, vamos para as questões. Tá bom de falar e agora é a hora da gente fazer questões para a gente aprofundar. Questão número 1. Questão saída do forno, né, 2015, né, peguei, foi prova recente que teve e a gente vai trabalhar com ela. Vamos lá. As reformas administrativas no Brasil, em grande medida, mostraram-se voltadas à eliminação do patrimonialismo. Em relação ao patrimonialismo, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, o quadro administrativo é formado por pessoas com vínculo de fidelidade pessoal. Gente, fidelidade, fiel, leal ao rei, pessoal, também é palavrinha do bem para a administração patrimonial. De cara, a gente já está encontrando a resposta correta. Ou seja, o quadro administrativo é formado de pessoas leais, de acordo com critérios pessoais. Palavrinha do bem que você colocou aí no teu bizu. Perfeito. Vamos ver o erro das outras. Vamos ver as palavrinhas do mal que a gente encontra lá, que a gente já sabe que não é. Pega B. Os processos e controles são centrais ao funcionamento. Gente, processo é palavrinha do bem para administração burocrática, cujo controle é de processos, ou seja, tem nada a ver na administração patrimonial, a gente não trabalha com controle de processos e controles. Isso é próprio da administração burocrática, você anotou aí, né? Controle, ênfase no controle de processos. Na gerencial, ênfase no controle de resultados. E na patrimonial, controle pessoal, discricionário, controle do rei, tá certo? Essa é a resposta. C. A impessoalidade nas relações é uma característica fundamental. Acabamos de falar, a administração pública patrimonial se baseia na pessoalidade. Gente, impessoalidade é a palavrinha da administração burocrática. Impessoal, legal, meritocrático, hierárquico, vertical. Anota aí no teu bizu. Impessoal, formal, hierárquico, separação entre o público e o privado, tá certo? São todas as palavrinhas para a administração burocrática. Não é para gerencial, é para burocrática, tá certo? Então, impessoalidade é uma característica fundamental da administração burocrática. Acrescenta lá no nosso bizu a palavrinha impessoal. Letra D. A periferia operacional é separada do núcleo estratégico. Gente, separação. Separação entre o patrimônio público e o patrimônio privado. Separação entre quem manda e quem obedece. Essa é a palavrinha do bem para a administração burocrática. Para a administração patrimonial é o que a gente chama de não separação. Para a administração burocrática é separação, segmentação, fragmentação. A administração burocrática, ela é baseada na visão de especialização. Ou seja, o cara vai se tornando um especialista, o cara, ele faz aquela única tarefa.
de forma repetitiva e rotineira. O cara é especializado, ele faz o processo aquele, tá certo? Então, a ideia da administração burocrática é o trabalhador, bote aí, especializado. O trabalhador que faz aquilo, porque a ideia é você desconfiar de todo mundo. E aí, o que você faz? Você dá uma tarefa para o trabalhador e controla. Aí o chefe bota lá, nada opor, confere, tudo certo. Ou seja, tem um cara que só rubrica, tem um cara que só carimba, tem um cara que só assina. Quer dizer, na realidade, a gente vai ter cada um fazendo uma tarefa especializada. A ideia é você criar o conceito de especialização. Acrescenta no teu bizu a palavra especialização. E sempre que aparecer segmentação, porque a visão especializada é uma visão segmentada, tá certo? É uma visão separada, é uma visão detalhada da coisa, tá? E aí a administração gerencial é o oposto. É a visão global, total, abrangente, bota aí, é a visão sistêmica, a palavrinha segmentado, fragmentado, especializado, para a visão gerencial é do mal, né? Na visão burocrática que é isso, na visão gerencial é sistêmico, é global, é total, é a visão do todo, é você falar em interfuncional, multifuncional, multiespecializado. Isso é palavrinha do bem. Ou seja, a visão do todo. O cara tem uma visão, né? Não é só fazer uma única tarefa. O cara está ali contratado para fazer de tudo um pouco. Ele tem que dar resultados, tá certo? Se ele tiver que servir cafezinho, né, para dar resultado, porque a mulher do cafezinho não veio, ele vai servir. Tem esse negócio não, porque ele é gerente, ele vai fazer só aquilo, tá certo? Ele tem uma visão multidisciplinar. Ele tem que olhar o todo, tá certo? Para poder ele estudar as partes. Essa é a ideia. Então, na gerencial é diferente da burocrática. Então, aqui separado, e aí você pensa, né? A periferia operacional é separado e estratégico. Isso aqui é uma visão burocrática. Tá certo? Aliás, a visão burocrática fala muito em operacional, né? Não estratégico. E a letra E, os serviços são moldados como de quase... os serviços são moldados como de quase mercados. Minha gente, esse termo, quase mercados, é muito próprio da administração gerencial. Sabe o que significa quase mercado? Significa que os serviços são de quase mercado, ou seja, você vai entregar aqueles serviços de quase mercado para o mercado. Por exemplo, o Estado não tem que atuar na área econômica, o Estado não tem que ter banco. Você se lembra que na burocracia, na década de 60, de 70, a gente tinha banco nos estados, em todo canto, Banorte, Banespa, não sei como era do estado aí de vocês, mas tinha banco estadual em todo canto. Tá certo? Banrisul, lá no sul. Ou seja, a ideia do Estado era atuar na área econômica. E aí a gente diz que hoje a visão é de quase mercado, ou seja, vamos entregar para o mercado o que é do mercado. E o Estado vai se concentrar naquilo que é do Estado. Tá certo? Então, os serviços são moldados como de quase mercado, é uma visão burocrática, não é uma visão patrimonial. Tá bom? E aí a letra A, nossa resposta correta. Vamos para 2. No contexto da nova gestão pública, a agenda de reforma denominada da nova gestão pública, tá? É a administração gerencial. A agenda de reforma denominada Reinventando o Governo apresentou um conjunto de princípios regidos na forma de metáforas. Dentre elas, destaca-se aquela na qual é necessário. Bom, primeiro, o que é o Reinventando o Governo? Gente, o Reinventando o Governo é a mesma coisa que a administração pública gerencial. Pode colocar aqui, ó. Deixa eu pegar o nosso bizu. Eu não falei em administração pública gerencial aqui, pois então coloque. É a mesma coisa que movimento reinventando o governo, é a mesma coisa. Porque o movimento reinventando o governo foi um movimento que aconteceu nos Estados Unidos na década de 90, a partir de um livro chamado Reinventando o Governo, de Osborne Gabler, que foi o livro inspirador de Clinton para promover a reforma gerencial lá nos Estados Unidos. Na realidade, a reforma gerencial ela iniciou em 80. Né? Foi Margaret Thatcher na Grã-Bretanha, que chamada de modelo gerencial, né? E foi Reagan nos Estados Unidos. Só que Reagan não conseguiu levar adiante a reforma como aconteceu na Grã-Bretanha. E ele parou. E aí foi só na década de 90, no governo de Clinton, que aí lançando esse livro, né, Osborne Gabler dizia,
há uma necessidade de se reinventar o governo, ou seja, de fazer uma reforma, tendo em vista que a administração burocrática não atende à população americana, tá certo? E aí criou 10 metáforas, ou seja, né, falando de uma forma lúdica, digamos assim, ou de uma forma metafórica, né? Aquilo que estava sendo realizado na Grã-Bretanha. Então, quando ele falar movimento reinventando o governo, quando ele falar no Brasil, ele é conhecido como paradigma pós-burocrático, é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa que nova gestão pública e a mesma coisa que a administração pública gerencial. Ou seja, as palavrinhas do bem são iguais. Agora, no movimento Reinventando o Governo, que estão a mesma coisa, ele usou essas metáforas. Mas, na verdade, para trazer a mesma coisa que tinha nos outros modelos. E aí vamos ver as metáforas e eu vou te dizendo aqui, conforme a gente for lendo, né, aquilo que é metáfora e que não é. Primeiro, dentre elas, destaca-se aquela no qual é necessário. Primeiro, letra A, pensar estrategicamente, agir democraticamente. Gente, não existe isso. Existe, sim, lá no movimento Reinventando o Governo, a ideia de você atuar com planejamento estratégico, tá certo? Com planejamento de longo prazo, mas não pensar estrategicamente e agir democraticamente. Nem está lá essa metáfora. Pelo contrário, pensar estrategicamente significa pensar no longo prazo, assegurando a continuidade administrativa, independente da troca de gestão, tá bom? Então, não é a metáfora que está lá colocado. Letra B. Dar valor às pessoas, não apenas à produtividade. Nada disso também, gente. A ideia de dar valor às pessoas, tudo bem, né? Valorizar as pessoas, estava lá colocado. Mas quando ele diz não apenas a produtividade, pelo contrário, a gente vai falar na administração gerencial, a gente vai falar que a eficiência é o princípio, e dentro de eficiência a gente vai falar em produtividade, em economicidade, a gente vai falar em eficácia, em efetividade, ou seja, a gente vai falar em todas as medidas voltadas para resultado. Então, não é não apenas a produtividade, é também a produtividade e também as pessoas, tá? 3, reconhecer que a accountability não é simples, nada disso, gente, nada disso, tá certo? Primeira coisa, né, o que é accountability, né? A accountability, vocês vão ver muito nessa prova aí da FGV. Ela gosta muito desse termo, né? A accountability é um termo da língua inglesa que significa prestar contas. Sempre que você olhar na prova e aparecer prestação de contas, ele está falando de accountability. Mas a accountability não é só isso, né? A accountability também no Brasil e nesse modelo gerencial, ele está ligado ao que a gente chama de responsabilização, gente. Então, quando eu falo de accountability, eu estou falando também de prestar contas, ou seja, de que o gestor atue com transparência para que a gente possa responsabilizá-lo. E aí a accountability passa a ser a nova forma de controle da administração pública gerencial. Na administração pública burocrática, a gente fazia o controle de processos, lembra? O controle é a priori. Na administração gerencial, a gente vai falar em controle de resultados. E aí entra a accountability, que é, já que eu deixo você agir, deixo você fazer e vou controlar os resultados, você tem que prestar contas, ou seja, tem que ser transparente para que eu possa saber se o que você fez está dentro das normas da lei, da moralidade, da legitimidade. Tá certo? Então, essa é a ideia. Por isso que a gente vem reforçar a ideia de transparência. Por isso a lei de transparência, que é essa ideia de você trabalhar essa nova forma de controle, que é através da transparência, que é através da publicidade, que é através da prestação de contas. E aí, quando a gente falar em accountability, só para fechar aqui, né? Quando a gente falar de accountability, lembra sempre que a accountability pode ser de 3 níveis: vertical, horizontal e social. Mas eu não vou falar agora para não tumultuar a questão. Daqui a pouco vão aparecer questões que vão falar de accountability, e aí eu aprofundo esse conceito de accountability, porque quando você enxergar na prova, você vai saber do que ele está falando. Então, quando ele falar de prestação de contas e quando ele falar de responsabilização, o que a gente lembra? As palavrinhas do bem para quê? Accountability. Então, também não é isso. Reconhecer que a accountability não é simples, nada a ver, não é isso. Pelo contrário, reconhecer que a accountability é o instrumento da administração gerencial, tá bom? Letra D, melhor empoderar atores do que
servi-los. Gente, melhor empoderar atores do que servi-los. Existe uma metáfora, quase que não sai, né? Uma metáfora que diz assim, ó, que está relacionada com isso, assim, ó, significa você dar responsabilidade ao cidadão e não servir ao cidadão, tá certo? O que significa dar responsabilidade e não servir? Significa o seguinte, que eu vou ensinar você a pescar e não te dar o peixe, tá certo? A ideia é você trazer a sociedade para participar do direcionamento político. É você trabalhar o que a gente chama de controle social. O que é o controle social? É o controle da sociedade civil organizada no direcionamento das políticas públicas. Eu vi um comentário, né, recentemente dizendo assim, que a manifestação popular é uma manifestação de um Estado democrático. E isso é verdade, gente. A ideia não é só de um Estado democrático, isso é uma manifestação da administração gerencial, que foi implantada em 1995 e que traz o controle social, e o controle social é o controle da sociedade, não é o controle burocrático, tá certo? É o controle da sociedade civil organizada no direcionamento das políticas públicas. E é isso que a gente vai dizer. Então, em vez de eu servir ao cidadão, porque o Estado não tem esse papel de servidor. O Estado, ele tem que ensinar a pescar e não servir. O Estado, vê a diferença da frase. O Estado, ele tem que atender às necessidades do cidadão, mas não servir ao cidadão. Aí você diz assim, Beth, qual a diferença de atender às necessidades e de servir? Gente, atender às necessidades significa eu dar condições para você fazer, tá certo? Servir, a ideia de serviçal, né, é uma ideia escravocrata, né? Vamos falar assim, a ideia serviçal é a ideia de que eu vou dar a você, né, não ensinar a você como está aqui, empoderar. Eu vou te dar o peixe pronto. E não é esse o papel do Estado. O Estado quer que a sociedade participe, como a gente está vendo aí os grandes avanços. Eu estava lendo um texto que falava que a gente teve avanços, né, com relação aos direitos das empregadas domésticas, ao direito dos gays, aos direitos das mulheres. Minha gente, a ideia é desse modelo que veio sendo construído em 95. Não é de um governo ou de outro, nem de um partido político ou de outro. As pessoas estão querendo atribuir isso a partidos políticos, e não é. Isso é um modelo que está sendo construído, um modelo de gestão, que não é um partido político ou outro, tá certo? E isso tem a ver com a forma de gerenciar, que é esse modelo reinventando o governo, que é um modelo dos Estados Unidos, que a gente trouxe para o Brasil. Porque a ideia do plano diretor da reforma, que foi criado lá em Bresci Pereira, lá nos idos de 95, estava contido isso, tá certo? Então, independente de ter nomes, de ter partidos políticos, nós temos um formato de um modelo de gestão, né? E esse formato é o que está sendo empreendido, ou seja, buscando-se a participação da sociedade civil, né, nesse direcionamento das políticas públicas, tá certo? Que é isso que a gente tem que fazer. Então, essa ideia é empoderar, é dar responsabilidade, a metáfora que está lá, dar responsabilidade, né, e não servir. Porque servir é a ideia de você entregar pronto. Tem mais, dar responsabilidade é o mesmo que atender às necessidades. O que é atender às necessidades, gente? Significa você empoderar. Significa você deixar o cidadão satisfeito, mas não quer dizer servir. Tá certo? Eu não vou servir, eu vou atender às tuas necessidades. Eu vou deixar. É como a empresa privada. A empresa privada não está ali para servir. Ela está lá para atender às necessidades, para dar ao cidadão o que o cidadão precisa, dar ao cliente o que o cliente precisa, mas não servir ao cliente. Né? Ensinar a melhor forma ou dar os instrumentos para que o cliente possa utilizá-los, mas não servir. Tá certo? Então, essa é a ideia e essa é a metáfora que a gente tem do movimento Reinventando o Governo. Tá? Servir cidadãos, não consumidores, nada disso. Servir cidadãos, perfeito, né? No sentido de, e nem servir, né?
A ideia de servir, de serviçal é ruim, né? É atender às necessidades. Isso é que é correto. Servir está errado, mal, né? E outra coisa que está errado. Cidadãos é não consumidores? Não. Cidadãos, consumidores e não consumidores dos serviços públicos. A gente diz que é cidadãos como clientes. E clientes é aquela ideia de consumidor, tá certo? Muito bem, vamos para outra. Terceira. No plano diretor da reforma do aparelho do Estado, foram previstas algumas mudanças institucionais relacionadas à ação do Estado. Dentre elas, destacou-se à época a estratégia de publicização, visando a criação de organizações sociais que atuariam no setor denominado D, setor do Estado, que atuou com publicização. Pessoal, eu vou deixar para explicar isso no próximo bloco, porque, na realidade, a publicização é um instrumento que está lá no plano diretor a partir de 4 núcleos de Estado, que foi o núcleo estratégico, núcleo das atividades exclusivas, núcleo das atividades não exclusivas e núcleo de bens e serviços para o mercado, que é o que ele está perguntando aqui, que no próximo bloco a gente fala. Já, já!